Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. O meu amigo Espírito Santo tem um recado de Deus para você, e eu tenho certeza que não somente para você, mas para todos os que estão aqui nesta noite, amém? Boa noite, povo de Deus, em nome de... Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então, diga glória a Deus. Coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, usa, Senhor, o teu servo e fala ao meu coração pelo Espírito Santo nesta noite. Ilumina, Senhor, os olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. Faz a sua oração então. Querido Deus e maravilhoso Pai, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Fala conosco, meu Deus, nesta noite. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. E aplauda Jesus. Glória a Deus. 3 segredos que Davi possuía que Golias não conhecia. Nós estamos numa série de mensagens aprendendo sobre destruidores de gigantes. E nós sabemos muito bem que Davi tornou-se um destruidor de gigante. A Bíblia diz que o seu nome entrou na história. Porém, o que é interessante, que nós temos que entendermos o que fez de Davi o que ele se tornou. Algo que Golias não conhecia. Se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, nós sabemos que o nosso gigante não é carne, não é sangue, não é físico, é espiritual. A Bíblia diz que a minha luta, a sua luta, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a Bíblia diz que nós não temos de lutarmos contra pessoas, não, de hipótese alguma. Pelo contrário, a nossa luta é espiritual e as nossas armas também são espirituais. A Bíblia nos adverte dizendo que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Só que nos tempos de Davi, a batalha era física, era tete a tete, era na espada, era na lança, era através da briga pessoal. Hoje não, hoje a nossa luta não é de forma pessoal. E aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque este é o mesmo. Vamos ler mais uma vez. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Quem foi que mandou chamá-lo? Samuel. E quem é este Samuel? O profeta. E onde é que ele estava? Na casa de Jessé, pai de Davi. E por que ele estava lá? Porque Deus o enviara até lá. A Bíblia Sagrada diz, lá no capítulo de número 14 e 15, que Deus falou a Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Levanta-te, pois, agora, e vai à casa de Jessé, o belemita, de onde eu me tenho me provido de um rei. E a Bíblia diz então que Samuel pôs-se de pé e se encaminhou na direção da casa de Jessé. Só que quando lá chegou, a Bíblia Sagrada diz que Jessé meio que quis esconder a Davi. Porém, a Bíblia Sagrada diz que mesmo Jessé tentando fazer isto, Deus não se deixou enganar. A Bíblia diz então, em que após que Samuel colocou os olhos nos 3 filhos, e vendo que nenhum deles o Senhor tinha escolhido, ele perguntou a Jessé:
por acaso não há mais nenhum filho em qual eu possa ungí-lo? E aí a Bíblia diz que então Jessé, ele disse: bem, tenho mais moço, esse cuida das ovelhas no pasto. Essa expressão, o mais moço, não é só em relação a ser o mais novo na idade, mas gera uma forma de menosprezar, mais ou menos em dizer assim: bem, se o senhor quiser que eu chamo, mas eu acredito que ele dificilmente vai ser escolhido por Deus. Só que a Bíblia diz que assim o mandaram chamar, e ele então se apresentou-se diante do profeta Samuel, que é exatamente o que nós acabamos de ler aqui. E tendo ele se apresentado diante de Samuel, o próprio Deus confidenciou no coração de Samuel: unge-o, porque este verdadeiramente é. Então veja em que Deus tinha escolhido a Davi, porém a Bíblia diz que o inimigo já tentava escondê-lo. Só que é importante que nós entendamos o seguinte, porque a Bíblia diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este o mesmo. Então a Bíblia diz que agora ele recebe a unção. Só que a unção que era feita com óleo, naquele tempo, não era só um óleo na cabeça, era uma unção que vinha do alto. Era uma unção que vinha de Deus. E aí no versículo seguinte diz aqui, versículo 13: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vou ler de novo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Diga glória a Deus por isso. Agora olha para cá, que é importante você entender isto. Se nós passarmos uma página à frente, nós vamos para o capítulo de número 17. E no capítulo de número 17, nós temos a grande batalha de Davi contra Golias. Só que é interessante nós entendermos em que Golias não estava aqui de forma presencial, vendo toda essa cena. É interessante que Golias não estava aqui. Golias, ele não sabia que Deus tinha ungido a Davi. Então, em cima disso que nós vamos entender. Coloque uma coisa no seu coração: 3 coisas que Davi possuía que Golias não conhecia. É a mesma coisa comigo, é a mesma coisa com você. A primeira dela é que Golias não sabia que Davi tinha sido ungido por Deus. Presta atenção em nome de Jesus. Você precisa colocar isso dentro do seu coração. Você precisa colocar isso dentro de você. O que é que Golias não sabia? Golias não sabia em que Davi tinha sido ungido por Deus. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de 1 João, o próprio Deus, ele disse: assim como o Filho foi ungido, nós também fomos ungidos. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e é permanente, e não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Olha que coisa linda. Pastor, espera ainda. O senhor quer dizer que assim como Deus ungiu a Davi, Deus também me ungiu? Exatamente. Há uma unção de Deus na sua vida. E essa unção que está na sua vida não é qualquer unção. É uma unção que vem do alto. É uma unção de autoridade. É uma unção de poder. No momento em que você começa a acordar para essa unção que está na sua vida, você exerce a autoridade, você exerce o poder, e você não tem do que ter medo coisa alguma. Por quê? Porque assim como Golias não sabia que havia uma unção sobre a cabeça de Davi, hoje é o contrário. Hoje Satanás, o diabo, sabe muito bem em que há uma unção sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: e vós que dele recebestes a unção,
fica em vós e é permanente, e não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Oh, glória a Deus por isso. Pastor, o senhor quer dizer então que eu sou ungido por Deus? Com certeza, mas espera ainda, para mim ser ungido por Deus, eu não teria que fazer a obra de Deus, exercer algum cargo na obra de Deus? Não, você recebeu uma unção, não uma unção ministerial de exercer um trabalho na casa de Deus, você recebeu uma unção de autoridade. A Bíblia Sagrada diz, está escrito lá no livro de Isaías, que a unção que foi derramada sobre a sua vida despedaçou todo o jugo. Por isso que você não pode aceitar a tristeza, a angústia, o medo, a depressão. Por quê, meu amado pastor? Porque você já recebeu a unção. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus age através da sua vida. E para isso, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que Jesus veio só endossar, assinar essa unção, dizendo: eis que vos dou poder e autoridade. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpião, e em meu nome expulsarão demônios, diz a palavra de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Há uma unção de Deus em você. Diga: há uma unção de Deus na minha vida. Há uma unção de Deus em você. Então, assim como Deus ungiu a Davi, Jesus Cristo ungiu a mim, Jesus Cristo ungiu a você. Então, essa unção é permanente e não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Por quê? Porque esta unção opera na sua vida e através da sua vida. Quando você se posiciona no mundo espiritual, quando você começa a entender que esta unção está dentro de você, você delega ordens, você exerce a sua autoridade, você não aceita o inimigo, o diabo querer brincar com você. Por quê? Porque há uma unção de Deus que lhe reveste, há uma unção de autoridade através de você, há uma unção de autoridade que foi delegada pelo próprio Deus na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Use essa unção, use essa autoridade. Por quê, pastor? Porque quem a lhe deu e quem delegou ela para você foi o próprio Deus, em nome de Jesus. Golias não sabia, Golias não presenciou Davi sendo ungido, porém não importava. O que importava era que Davi, ele sabia que ele era ungido por Deus. Se você tem essa ciência e esta consciência que você foi ungido por Deus, não permita que Satanás, o diabo, tente lhe convencer o contrário. Exerça a autoridade, exerça o poder, exerça o domínio em nome de Jesus. Oh, glória a Deus por isso. E olha o que é que ele diz mais aqui, meus irmãos. Versículo de número 13, diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga comigo: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória a Deus por isso. Diga: Golias não sabia que Davi era cheio do Espírito Santo. Não tinha como Golias saber. Davi não chegou dizendo: Golias, eu sou cheio do Espírito Santo. Não, ele nada disse isso. Porém, Davi era ciente que no dia em que ele recebeu a unção, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Você precisa, preste atenção, olha para cá. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Enquanto você não conhecer o Espírito Santo, é como se você fosse meio crente. É como se você não tivesse ainda aquela entrega verdadeiramente para o Senhor. Falta alguma coisa, falta algo, aquele vazio dentro de você. Só o Espírito Santo pode realmente nos preencher.
Ninguém mais pode preencher a mim, preencher você ou preencher qualquer um de nós. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, você precisa procurar verdadeiramente ser cheio da presença dele. A Bíblia Sagrada diz que logo após Davi ter recebido a unção sobre a sua cabeça, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Oh, glória a Deus por isso. Você tem que desejar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de te fortalecer. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de te colocar de pé. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de fazer você realmente uma pessoa completa. Fora isso, quem quer que seja quem for, nunca vai conseguir. Por quê? Porque nós somos carentes e necessitados da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando ele estava em ascensão ao céu, reuniu os seus apóstolos e disse: olha pessoal, enquanto eu estive com vocês, vocês expulsaram demônios, vocês curaram enfermos, vocês fizeram milagres e maravilhas, mas agora eu vou ao Pai, e eu vou assentar-me à destra majestade nas alturas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, sejais cheios do Espírito Santo de Deus. Por que que pessoas perdem a batalha? Por que que muitos guerreiam e não alcançam a vitória? Por que, meu pastor? Porque vão vazios da pessoa do Espírito Santo, vão completamente vazios da unção do Espírito Santo. Ah, mas eu sou crente, eu já aceitei Jesus, eu já até passei pelo batismo nas águas. Amém? Então você fez todo o ritual bíblico que Deus pede para que você faça. Mas para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa desejar, almejar, ter comunhão com o Espírito Santo. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, a Bíblia Sagrada diz: e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. A palavra comunhão do Espírito Santo é uma palavra koinonia, que quer dizer o Espírito Santo dentro de você. Esse é o projeto de Deus. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, quando Deus fala da criação dos céus e da terra, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele não tinha onde pousar, ele não tinha onde morar, até que Deus fez o homem para ele, e ele veio e habitou dentro do homem. Mas o pecado o expulsou, o pecado afastou ele de si, até que Jesus Cristo veio e na cruz do Calvário pagou um enorme preço. Jesus de Nazaré, ele disse da seguinte forma: é necessário que eu vá, para que de lá o Pai vos envie o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Jesus de Nazaré disse: gente, é muito bom ficar com vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho que subir aos céus, eu tenho que estar lá, porque se eu não chegar lá, o Pai não pode enviar o Espírito Santo. Vocês não vão poder ser cheios da pessoa do Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, você tem que desejar, você tem que almejar, você tem que realmente querer ser uma pessoa tomada pela pessoa do Espírito Santo. Se há algum vazio na sua vida, se existe alguma lacuna que precisa ser preenchida: ah, meu pastor, eu ando tão triste,
Eu ando tão desanimado, eu ando tão cabisbaixo, eu ando tão pelos cantos que o senhor não tem ideia. Com todo respeito, se você não tiver cuidado com esse vazio, se você não tiver cuidado com essa tristeza, você vai procurar preenchê-la de alguma maneira que não é na pessoa do Espírito Santo. O que você precisa não está na mesa de um bar, o que você precisa não está vendo pornografia na internet, quer seja no computador, quer seja no celular. O que você precisa não está em passeios. Não, eu vou passear para espairecer a minha mente, porque quem sabe se eu espairecer eu vou melhorar. Não, o que você precisa, não, sabe o que é que eu estou precisando? Se o meu salário aumentar, eu tenho certeza que eu vou ter paz dentro de mim. Também não. Não. O que nós realmente precisamos é da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Ô meu irmão, a Bíblia diz que vindo a unção sobre a cabeça de Davi, Golias não sabia em que Davi agora estava sendo tomado, estava sendo cheio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos a bola da vez. Quando você lê o Velho Testamento, você vê Davi, você vê Sansão, você vê tantos os que estão contidos na Bíblia, pessoas em que o Espírito Santo vinha e os influenciava, mas depois se ausentava, porque o preço não tinha sido pago. Hoje não. Hoje você tem a graça de Jesus Cristo. Hoje Cristo nos deu o direito de sermos cheios do Espírito Santo. Quando você diz assim: Senhor Espírito Santo, habita em mim, faz de mim tua morada, Ele vai dizer: foi para isso que eu te fiz. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é santuário do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é tabernáculo do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Cristo fez você para habitar dentro de você. Cristo te fez para que o Espírito Santo faça morada dentro da sua vida. Por isso, em nome de Jesus, deseje, almeje e queira realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e não o homem. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que verdadeiramente nos traz a lembrança, tudo aquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, ele disse uma certa vez: não vos preocupeis com o que haver de falar, porque o Espírito Santo vos lembrará de tudo quanto houverdes de falar. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão. É o Espírito Santo. Você não pode amanhecer o dia sem antes dizer assim: bom dia, Espírito Santo. Você não pode sair de casa para o seu trabalho sem dizer: Espírito Santo, vamos comigo. Mesmo que você saiba todo o trajeto da sua casa para o trabalho, mas mesmo assim você pode convidá-lo: o senhor pode ir comigo? Ele não só irá te fazer companhia, como ele irá te guardar em todo o percurso, em todo o trajeto. Você pode muito bem dizer: Senhor Espírito Santo, eu estou para fechar um negócio, eu não sei exatamente como eu devo abordar o cliente, eu não sei exatamente como eu devo falar, mas o Senhor conhece essa pessoa, então por favor, o Senhor pode colocar na minha boca tudo quanto eu preciso falar? Participe da sua vida com o Espírito Santo. Participe da sua casa com o Espírito Santo. Converse com Ele como você conversa com a pessoa. Você não conversa com um amigo, você não conversa com amiga, você não passa horas e horas no seu celular, no WhatsApp da vida. Você não fica no Instagram horas e horas e horas e horas. Por que você não reserva ali 5 minutos da sua vida para falar com o Espírito Santo? Espírito Santo, eu estou entrando aqui nesse quarto
E eu quero falar contigo a sós. Eu quero dizer que eu não estou feliz. Eu quero dizer que eu estou triste. Eu quero dizer que eu estou me sentindo fraco. Eu quero dizer, ou quer seja em que área que for. Espírito Santo, eu quero abrir o meu coração para ti. Nesses dias agora eu queria que o Senhor entendesse, eu não orei, não li a tua palavra, mas o Senhor pode me fortalecer? Quantos e quantos e quantos não têm deixado a pessoa do Espírito Santo de lado? Golias não sabia em que Davi era cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Golias não sabia disso. Por isso que ele está diante de Golias agora, e Golias vem na direção dele, ele olha para Golias e diz: tu vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só quem tem realmente autoridade, só quem está cheio da presença do Espírito Santo, tem suas palavras temperadas com sal. Se hoje, nesse exato momento, você abre a sua boca para falar só coisas negativas, é porque está faltando a influência da pessoa do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode a mim, a você, a nós levar-nos, confessarmos a verdade. Quando todo um exército se amedrontava, se acovardava, nós vamos morrer. Davi não, olhava para o gigante e dizia para Saul, dizia para todo o exército: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará, diz assim a palavra de Deus. Quando você está cheio da pessoa do Espírito Santo de Deus, não há tristeza, não há medo, não há angústia, não há depressão, não há vazio. Por quê? Porque nós fomos feitos para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se a presença do Espírito Santo não fosse tão importante na nossa vida, Jesus de Nazaré teria começado a obra antes, muito antes de ser cheio da presença dele. Jesus foi para o batismo nas águas, e quando Jesus está sendo batizado, após passar pelo batismo, a Bíblia diz que veio o Espírito Santo de Deus até ele, e veio como uma pomba, e a Bíblia diz que pousou sobre ele, e ele foi cheio da presença do Espírito Santo. Oh, meu irmão, eu estou aqui lhe dizendo: almeje, deseje, queira verdadeiramente a pessoa do Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso e aplauda Jesus bem forte então. Salmos capítulo de número 27, para nós terminarmos. Salmos capítulo de número 27. Salmos capítulo de número 27. A primeira coisa que Golias não sabia é que Davi tinha sido ungido por Deus. Assim você também o foi, para a glória do Pai. Salmos capítulo de número 27. Você abre a sua Bíblia ao meio, você vai ter ali o livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 27. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Então preste atenção no nome de Jesus. Não basta só irmos à batalha, não basta só sabermos pelo que devemos lutar, não basta só sabermos contra quem temos que lutar. Isso é necessário, é importante, também é. Mas é muito importante que você se veja como Deus te vê. Diga: eu preciso me ver como Deus me vê. E como é que Deus te vê? Deus nos vê assim como viu Davi no campo de batalha.
Só que você nunca vai entrar numa guerra, você nunca vai entrar numa luta, sem que antes Deus não tenha lhe preparado para vencer. Preste bem atenção nisso. Não importa a luta, seja ela qual for. Ah, meu pastor, eu estou passando por uma situação tão complicada agora, que eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Pois é. Então coloque uma coisa no seu coração: Deus jamais nos dará ou permitirá que passemos por provações além da que possamos suportar. Nunca Deus permitirá que nenhuma luta venha além da minha, da sua, da nossa capacidade para vencê-la. Por quê? Porque seria jugo desigual. Seria jugo desigual. Seria até uma covardia. Seria uma maldade muito grande. Deus não é mau. Deus não vai permitir uma cruz que você a tenha que carregar além da que você possa suportar. E ainda que ela esteja pesada em qualquer área da sua vida, Deus sempre vai levantar alguém para lhe ajudar a carregar, como assim levantou o Cirineu para ajudar a Jesus Cristo. E quem foi essa pessoa que Ele deu para me ajudar? O Espírito Santo de Deus. Ponha isso no seu coração. Então você precisa se ver como Deus te vê no campo de batalha. Diga: eu preciso me ver como Deus me vê no campo de batalha. Mais uma vez, eu preciso me ver como Deus me vê no campo de batalha. Preste atenção nisso em nome de Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que Deus, louvado seja Deus, fez por mim e fez por você, Ele nos ungiu. E a primeira coisa, diga: a unção de Deus está na minha vida. Nós lemos agora há pouco, Golias não sabia que Davi tinha sido ungido por Deus. Golias não sabia. Hoje Satanás sabe que você foi ungido por Jesus Cristo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós e é permanente, diz a palavra de Deus. Então você foi ungido para vencer. Diga: eu fui ungido para vencer. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Diga: eu estou liberto. Porque a Bíblia Sagrada diz assim: você não pode estar por debaixo agora de um jugo de opressão, de depressão, de tristeza, de medo. Porque se você pensar dessa forma, é como se a palavra de Deus fosse mentirosa. E a palavra de Deus não mente. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor dos Exércitos. Ele te ungiu. Há uma unção de Deus liberada pelo próprio Deus na sua vida e através da sua vida. E ainda foi endossada por Jesus Cristo quando Ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês pisarão em serpente e escorpião, louvado seja Deus. A segunda coisa, você para a glória de Deus, como diz lá em 1 Samuel 16, que nós acabamos de ler. Assim que Davi recebeu a unção sobre o alto da sua cabeça, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você não será feito templo, você já nasceu templo do Espírito Santo. Por isso, não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas vos enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ah, meu pastor, mas é só uma bitoquinha, não faz mal a ninguém, daqui ninguém vê, dali também ninguém vê. Mas por mais que você queira, Deus está vendo. Você está perdendo esta unção por conta de quê? Por conta de um simples copo? Não faça isso não, porque a Bíblia Sagrada diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Você é santuário do Deus vivo. Então essas duas coisas Deus já fez acontecer na sua vida. E Golias não sabia. Hoje o diabo sabe que você é cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa, para nós terminar, Salmos capítulo 27, versículo de número 3. Diz assim:
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Oh, glória a Deus por isso. Vamos ler comigo? Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército me cercasse. Eu vou ler, você repete, amém? Vamos lá. Ainda que um exército me cercasse. Está fraco. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Vou ler de novo. Ainda que um exército me cercasse. Às vezes há momento na nossa vida em que parece que nós estamos em meio a uma fileira de batalha. É guerra por todos os lados. Davi está dizendo: ainda que viesse guerra, luta em todas as áreas da minha vida, seja ela em que área que for. Aí ele continua, diz aqui: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Diga: o meu coração não temeria. Preste bem atenção. No campo de batalha é mais importante o que está do lado de dentro do que o que está do lado de fora. Quem vai determinar a sua posição no campo de batalha não é o seu adversário, é o que está dentro de você. Davi está dizendo: ainda que um exército me cercasse, ele não está dizendo os meus olhos não temeria, ele não está dizendo o exército não temeria, ele não está dizendo as minhas mãos não temeria, a minha espada, a minha lança, o meu escudo não temeria. Ele está dizendo: o meu coração não temeria. O que está dentro de mim não vai temer. O que está dentro de você, o que está dentro de você não pode temer a batalha. O que está dentro de você não pode temer a guerra. E nós já sabemos quem é Ele que está dentro de você, a pessoa do Espírito Santo de Deus. O meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. 1, 2, 3 e já. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. Ninguém aqui quer guerra. Quem quer guerra, levanta a mão. Eu, Deus me livre, se eu pudesse eu não queria nenhuma, irmão, pode ter certeza. Mas não somos nós que desejamos. O inimigo vem para ser vencido. O que foi que eu disse? O inimigo vem para ser vencido. Ele já vem derrotado. O inimigo já vem para ser vencido. Quando você olha para aquela luta, o inimigo já está vindo, mas ele já vem para ser vencido porque ele está derrotado. O diabo sabe que está derrotado. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui, glória a Deus por isso: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. O que Golias não sabia? O que ele não sabia? Golias não sabia que Deus, no caso através de Davi não temia a guerra. Golias não sabia disso. Golias então está confrontando a todo o exército de Israel, está chamando para a batalha, está chamando para a guerra, está chamando para a luta. Porém a Bíblia Sagrada diz em que Davi no seu coração não temia a batalha. Você não pode temer a batalha. Você não pode ficar aí assustado, acuado, sentindo-se só, sentindo-se triste, sentindo-se abatido, sentindo-se como um peixe fora d'água. Não! Ainda que um exército me cercasse, ainda que o inimigo se levantasse contra mim, não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém? Vamos nos colocar de pé.